Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 11 itens de meus estudos sobre o direito constitucional referente ao assunto dos deveres individuais e coletivos, artigo 5º da Constituição Federal. Conceitos e características da Constituição Federal, dos deveres individuais e coletivos. Vejamos aqui uma situação hipotética. Suponha que João cometeu um crime e, após o trâmite regular do processo, foi considerado culpado e, consequentemente, condenado a cumprir pena. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que a pena imputada a João poderá ser dentre as questões apresentadas, a única que é cabível para essa questão seria interdição de direitos. Vejamos agora outra situação hipotética. Aparecido é praticante de tiro esportivo e entusiasta do direito ao porte de armas. Certo dia, Aparecido tem a ideia de organizar, por meio das redes sociais e, sem comunicação prévia às autoridades, manifestação no centro da sua cidade para angariar apoio à criação de uma associação civil, a ser formada por praticantes de tiro esportivo, com o objetivo de servir como força de segurança alternativa às forças policiais e militares do Estado brasileiro. Os manifestantes estão sendo convidados a comparecer armados à manifestação. Sobre essa situação hipotética e, com base na Constituição Federal, é correto afirmar que a garantia constitucional à livre associação não alcança as associações de fins ilícitos, sobretudo as de caráter paramilitar. É de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes do Estado dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Neste contexto, é correto afirmar, sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 88, que não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador, exceto se, em decorrência de determinação judicial ou, nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Assinale a alternativa que contempla hipótese de crime para o qual a Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança. Crime doloso contra a vida. Assinale as alternativas que contemplam hipóteses de crimes para os quais a Constituição Federal veda o arbitramento de fiança. Crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático e prática do racismo. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que aponta uma situação que, em tese, viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Ordem emanada de juiz que determina à polícia que seja efetuada a escuta telefônica de réu em processo civil de reparação de danos. Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros, nos termos seguintes: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Considere o seguinte caso hipotético: policiais militares de serviço, durante o policiamento, cumprindo determinação judicial no período noturno, adentram, sem o consentimento do morador, uma determinada casa e realizam a sua prisão. Diante dessa situação e nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a atuação dos policiais militares está incorreta, pois os policiais militares poderiam adentrar a casa sem o consentimento do morador e, por determinação judicial, somente durante o dia. Muita atenção aqui nessa situação aqui. É correto afirmar que a Constituição Federal assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar, com relação aos direitos individuais e coletivos, que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A lei punirá qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Bons estudos e até o próximo vídeo.